Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema que apareceu numa supervisão nossa. Eu vou nomear esse vídeo como o sintoma no marido incomoda sua esposa. Para você que está chegando agora, muito bem-vindo. Se você chegou aqui é porque o tema da terapia de família e casal, esse contexto te interessa de alguma forma. Seja muito bem-vindo. A gente apresenta vários conteúdos teóricos, técnicos, temos um curso de formação, as aulas são online, você colhe mais informações direto no nosso WhatsApp, conversando direto comigo, ok? O sintoma no marido incomoda sua esposa. Uma das minhas alunas chegou para mim e falou assim: Denise, você não sabe o que aconteceu na clínica. Eu falei: conte-me. O casal chega trazendo um contexto muito peculiar. O marido tem as seguintes características: ele é mais estressado, ele é mais irritadiço, ele é uma pessoa, e a gente usa um termo técnico que é falso self, muito falso self. Terminologia winnicottiana. O que é o falso self? É uma pessoa que tem uma capa de apresentação para o mundo muito bem formatada. Todos nós temos um quantum, um percentual de falso self. A gente precisa disso para sobreviver. Quando essa capa ela é muito ostensiva na vida da pessoa, o sujeito fica com dificuldade de apresentar em algum momento do seu cotidiano o seu verdadeiro self, quer dizer, ele fica com dificuldade de ter gestos mais espontâneos, mais criativos e poder ser ele mesmo. Esse homem que a gente está trazendo no recorte, ele é muito falso self. Ele, por motivos diversos, cresceu, né, desenvolvendo essa armadura. Precisou desenvolver essa armadura. E tem um casamento bacana até. Uma mulher que cuida dele, que gosta dele, enfim. Tem filhos, os dois trabalham, tá? Esta mulher, ela se incomoda com esse sintoma do marido de ser muito estressado, muito irritável facilmente. O sintoma é dele. Ele também se incomoda com o próprio sintoma, não muito, um pouco. Ela se incomoda mais com o sintoma dele do que ele com o próprio sintoma. Então, em relação ao sintoma, eu vou contar um evento muito peculiar que aconteceu, mas depois eu vou voltar a falar com vocês sobre como nós profissionais entendemos o sintoma e como a gente cuida, como que a gente trata do sintoma, que é de fato o que vai aparecer na nossa clínica. É de fato aquilo que as pessoas expressam. A gente acaba se expressando muito mais pela via dos nossos sintomas do que pela via dos nossos atos espontâneos e criativos. Então, vamos lá. O casal chega na terapia falando que a mulher fala assim: olha, o fulano de tal não consegue dormir. Ele dorme, mas qualquer barulhinho ele acorda e perde o sono. Então ele tem uma insônia e isso estraga o dia seguinte do fulano. E a casa onde que eles moram é uma casa mais afastada, ela tem cachorros no quintal. E os cachorros, por motivos também diversos, muitas noites, os cachorros começam a latir. Latindo, o tal homem acorda e não consegue voltar a dormir. A mulher, por sua vez, não. Ela até acorda com um barulho de cachorro, mas ela volta a dormir. Então, gente, frente a esse sintoma do marido, que é ter insônia quando os cachorros latem à noite, a mulher cuidadosa, o que ela fez? Ela comprou
parece que um dispositivo que é uma coleira, que dá uma vibração e o cachorro, na hora que ele late, a coleira vibra e isso impede o cachorro de continuar latindo. Então ela comprou a colheira, e falou com o marido, ó, comprei a coleira para os cachorros e isso vai te ajudar a dormir. O que ela está fazendo quando ela compra a tal coleira? Ela está querendo minimizar o sintoma do marido. É uma forma, de fato, cuidadosa, né, a partir do ponto de vista dela, de minimizar a possibilidade do marido acordar, porque os cachorros haverá uma tendência, usando coleira, de não latirem com tanta frequência. E assim fez. Mas ela não colocou a coleira no cachorro. Ela simplesmente comprou coleira e deixou na casa. Passaram-se alguns dias, eles chegam na terapia ela falando, você não sabe o que aconteceu. Eu comprei a coleira com esse intuito dele poder dormir. Ele não só não colocou a coleira nos cachorros, como ele jogou a coleira fora. Então a mulher chegou na terapia de casal, contando para as minhas alunas essa situação que o marido jogou a coleira fora. Ela não estava com raiva do marido, ela estava estranhando aquela situação, né? Tendo em vista que o objetivo da coleira iria ajudar o marido a, de fato, conseguir dormir melhor, minimizar o sintoma. Só para concluir, essa mulher, ela está trabalhando sobre o sintoma, insônia. Insônia que advém de cachorro latindo. O marido acorda e não consegue dormir. Tem outros fatores junto com a insônia, né? Na personalidade dele, como sintoma também. Então, ela está querendo diminuir um sintoma e não consegue entender o comportamento dele. Poderia gerar uma briga, uma discussão, ela poderia entender que ele não qualifica o carinho que ela tem por ele, mas não. Ela simplesmente levou para a terapia aquele fato para as meninas tentarem compreender. E para nós que somos profissionais, agora vem uma reflexão. A gente entende o sintoma, que é a insônia, a irritabilidade, o cara ser uma pessoa mais falso self, como eu falei, mais estressado. A gente entende esses sintomas, esse conjunto de sintomas, como uma forma dele estar no mundo, incluindo a insônia, nesse momento da vida dele. É a forma que ele consegue lidar com a realidade do mundo externo e a realidade do mundo interno, que muitas vezes é tensionada, né? A gente sofre uma tensão entre essas duas realidades. Aí, quando a mulher tenta minimizar o sintoma, indiretamente, se ele começa a dormir melhor, se o cachorro fica com coleira e ele tem menos insônia, isso é uma peça do quebra-cabeça dele que vai, de fato, né, contribuir para ele ter um dia mais descansado, para ele ficar menos estressado, menos irritável, conseguir desenvolver melhor as suas tarefas. A lógica é essa. Agora, como ele sobrevive em função desse tijolinho do sintoma, do estresse, irritabilidade, insônia, desse combo, gente, não dá para tirar esse tijolo. A gente vê isso várias vezes na clínica, né? Não dá para diminuir um sintoma. A gente precisa lapidar aquele sintoma com aquela pessoa, trabalhar aquele sintoma. E na clínica, para o casal que é leigo, o casal vai
tentar trabalhar em cima do sintoma sem saber que aquilo é um sintoma. Eles vão tentar se ajudar mutuamente, ela está tentando ajudá-lo. E nós, profissionais, é que precisamos ajudar, no caso, este casal que está em processo psicoterapêutico, a entender que a insônia, toda a forma como o homem se apresenta no mundo é a única forma que ele tem naquele momento. E se essa mulher, esposa dele, consegue compreender que é a única forma que ele tem neste momento da vida dele, esta mulher especificamente que eu estou falando, porque não é todo casal que é assim, haverá uma tendência dela reconhecê-lo ou dela amá-lo como ele é, que é estressado. Aí acontece um processo de diferenciação no casal, que é, bom, eu até quero te ajudar, eu até tenho meios para te ajudar, mas você não quer, ok. Vida que segue. É um limite e é a possibilidade, né? E na clínica de casal, mais especificamente falando, as profissionais, elas não têm muito como trabalhar esse aspecto particular, subjetivo dessa pessoa que é estressada. Na clínica de casal, a gente avança, a gente consegue chegar lá, a gente consegue identificar com aquela pessoa particularidades da subjetividade dessa pessoa, inclusive quando a gente identifica e o outro escuta, né, o parceiro escuta, existe a possibilidade desse parceiro compreender melhor o limite do primeiro, e funcionar, eu já falei isso em outros vídeos, como coterapeuta do profissional, e acabar funcionando com o parceiro também de uma forma terapêutica, que é oferecendo para esse parceiro um ambiente favorável, não é dando coleira para cachorro, tá? Mas é favorável a partir do que é possível para o parceiro, um ambiente favorável para o crescimento do parceiro. Quando essa mulher oferece a colheira, meu Deus, vamos colher o quê, né? Quando essa mulher oferece a coleira para o cachorro, ela está oferecendo um ambiente aparentemente favorável, mas a partir do ponto de vista dela. E isso não altera o mecanismo dele. O que vai alterar o mecanismo dele é um ambiente favorável que ela possa oferecer a partir do ponto de vista dele, a partir do que ele necessita. Ela também tem suas dificuldades, mas o foco aqui no vídeo é esse comportamento dele, de estresse, de irritabilidade, falso self, tá? Então, quando esse falso começa a abrir fissuras, quer dizer, quando ele começa a se tornar vulnerável, aí sim, essa mulher, ela pode acolher a vulnerabilidade do marido, ajudando ele a se fragilizar, paradoxalmente, porque é só aí que ele vai crescer. E este é o trabalho das profissionais. Ajudar esse rapaz, esse homem, a reconhecer o falso que ele criou e ajudá-lo lentamente no que for possível dentro da clínica de casal, porque não é uma análise individual, ajudá-lo a chegar perto dessa construção do falso. Ok? Então, fica aí a dica para vocês de um recorte bem interessante, que a gente vê o ponto de vista do casal em relação ao sintoma, o ponto de vista do profissional em relação ao mesmo sintoma e qual o caminho que a gente pode fazer. Mais do que isso, é a própria clínica em si, né? Conta para mim se vocês já viram aí na clínica de vocês casais com sintomas específicos, o sintoma de um incomodando o outro, e o que vocês fizeram para resolver.